Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Foi preso hoje, na Grande São Paulo, o chefe de uma quadrilha que roubava carros e cargas de caminhão em uma das principais rodovias do estado. O criminoso era responsável por recrutar os ladrões e pelo planejamento dos ataques. Armas, munição, dinheiro, drogas e até máquinas de cartão. O material apreendido durante a operação foi trazido para a delegacia de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Um dos presos é apontado como chefe da quadrilha dedicada ao roubo de cargas e veículos e ao tráfico de drogas. Ele é Lucas de Jesus Silva, de 30 anos. Era a pessoa que chamava os integrantes que iam participar dos crimes em especial. Tinha passagem já por roubo e também já tinha passagem por tráfico de drogas. Estava cumprindo pena no regime aberto. Durante o cumprimento dos mandados, um outro homem também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, o grupo agia sempre durante a noite na rodovia Raposo Tavares, no trecho entre a capital paulista e a cidade de São Roque, no interior do estado. Os criminosos chegavam armados de carro e obrigavam os motoristas a parar. No acostamento, rendiam as vítimas. A quadrilha também roubava carros de passeio. Parte do dinheiro obtido com a venda das cargas e dos veículos roubados era usada na prática de agiotagem. Com o restante, os criminosos compravam drogas e abasteciam os pontos de tráfico da região. A defesa de Lucas de Jesus Silva não foi encontrada. Nosso objetivo agora é prender todos esses indivíduos, garantindo que eles não voltem a praticar crime, a importunar a sociedade, mas também identificar quem é que comprava essas cargas, para quem essas cargas eram revendidas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra um esquema de extorsão de dinheiro dentro da Prefeitura de Niterói, na região metropolitana. Um grupo de funcionários estaria cobrando propina para autorizar a circulação do transporte alternativo feito por vans. De acordo com a polícia, as cobranças aconteciam às sextas-feiras e geravam um lucro de R$40 mil por semana. Os valores chamaram a atenção dos policiais. Mais de R$440 mil foram encontrados no cofre da casa do principal alvo da operação. De acordo com a investigação, o dinheiro pertencia a Wagner Pereira dos Santos, inspetor-geral da Subsecretaria de Trânsito e Transporte de Niterói. Nas redes sociais, Wagner costumava se exibir. Ele e outros servidores entraram na mira da polícia após denúncias de motoristas do transporte alternativo. Estaria exigindo dinheiro de motoristas de vans no centro de Niterói para afrouxar a fiscalização, realizar uma vista grossa com relação à fiscalização do transporte de vans. Segundo a denúncia anônima, ele andava ostentando arma nesse ponto de vans, inclusive no dia da cobrança, que seria amanhã. O inspetor foi levado para prestar depoimento na delegacia e liberado em seguida. Os agentes também apreenderam uma arma de tiro esportivo, um distintivo falso da polícia e celulares que seriam do funcionário. A defesa de Wagner não foi localizada. A Prefeitura de Niterói abriu uma investigação interna para apurar o caso e informou que vai afastar o inspetor-geral Wagner Pereira da função. Afirmou ainda que não tolera esse tipo de conduta e que, caso as denúncias sejam confirmadas, ele e outros funcionários podem ser demitidos. Em Niterói, onde o trânsito é uma das principais reclamações dos moradores, a fiscalização faz falta. Eu me sinto mal, porque eles correm muito também. Trânsito não é brincadeira, é responsabilidade, né? Põe em risco não só a dos passageiros, mas também de outros motoristas também. A polícia procura outros envolvidos no esquema. Nós buscamos agora, no momento, identificar mais pessoas, além de identificar uma possível lavagem desse dinheiro recebido, que, segundo informações, chegava a contabilizar R$40 mil por semana. Veja agora outros destaques do dia. Hacker diz que Bolsonaro pediu para fraudar urna e prometeu indulto em caso de prisão. Walter Delgatti disse ainda que ex-presidente pediu para ele assumir escuta ilegal contra Alexandre de Moraes. Bolsonaro nega e diz que vai processar o hacker. Câmeras flagram a queda de um avião na Malásia. Na série especial,
as diferentes formas de saborear um cafezinho. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Especialistas da Unicamp, no interior de São Paulo, fazem um alerta para o aumento do consumo de etanol como bebida. Isso mesmo, o mesmo que é vendido nos postos de combustíveis para abastecer carros. E as consequências para quem ingere esse tipo de álcool são graves. Problemas neurológicos, cegueira e até mesmo a morte, que costuma ser o resultado final na maioria dos casos de intoxicação. A cada dia é uma vitória. Já são 3 meses sem usar nenhum tipo de droga. Usei cocaína, usei maconha, fui usuário também um pouco da K2, mas eu fui mais usuário de crack. E o crack me devastou. Emerson dedica o tempo ajudando pessoas a lutar contra o vício, dependência que ele conhece bem. Ele, aos 33 anos, morou na rua por causa das drogas. Chegou até a beber etanol. Se eu falasse que era para beber, eu vendia. Então, o que eu fazia? Automaticamente, eu ia lá, com a garrafinha ou com a garrafa de 2 litros. Dificilmente eles deixavam com a garrafa de 2 litros, mas falavam, pô, a moto parou ali, a moto quebrou. E eles iam lá e enchiam a garrafa com R$5, R$3, R$2, e nós fazíamos o uso do etanol. O etanol vendido nos postos tem uma pequena quantidade de metanol. O metanol também é um combustível, muito utilizado como solvente pelas indústrias químicas. A substância é extremamente nociva à saúde. Se inalada ou ingerida, pode causar a cegueira e até levar à morte. No começo da intoxicação, ele vai parecer que está embriagado. Só que uma grande parte deles, esse nível de consciência vai ficando cada vez mais rebaixado. Muitos já chegam no atendimento em coma. Segundo o Controle de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, as intoxicações registradas na unidade são as mais graves das últimas 4 décadas. Dos 14 casos detectados e acompanhados entre 2022 e 2023, 11 pacientes morreram. A maioria homens com idade média de 36 anos, que viviam em situação de rua ou em abrigos. Seguramente em momentos de abstinência alcoólica, procurando um álcool de valor muito mais barato, por menos de R$2 ele consegue isso. Os 3 sobreviventes ficaram com sequelas neurológicas ou cegueiras. Por lei, a venda de combustível em garrafas ou outros recipientes é proibida. Fernando comanda uma rede de postos. Ele conta que a procura pelo etanol para consumo próprio é bem comum. Diariamente isso daí acontece, só que a instrução nossa para todos os colaboradores é que é proibido e ponto final, é proibido e acabou. Cabe à Polícia Civil, cabe à ANP, como julgar isso. Se vai ter que aumentar o número de fiscalizações, maior ação da Polícia Civil com os próprios vendedores, porque tem uma corresponsabilidade deles. A polícia investiga um esquema de invasão de contas de idosos para o pagamento do IPVA de carros de luxo em São Paulo. Ao todo, 13 veículos foram apreendidos em 3 cidades do interior do estado. Era bem cedo quando policiais foram cumprir mandados de busca e apreensão. 5 carros de luxo foram levados para o pátio de uma delegacia na zona oeste da capital paulista. Todos são veículos importados, um deles avaliado em R$4,5 milhões de reais. O IPVA desse modelo chega a R$180 mil. Documentos e computadores também foram apreendidos. O esquema fraudulento para pagamento de IPVA de carros de luxo em São Paulo funcionava da seguinte forma: contas bancárias de idosos eram invadidas e valores altos transferidos via Pix para a quitação do imposto. Uma das vítimas perdeu R$60 mil. A investigação está em fase inicial e ninguém foi preso. Parte dos veículos estava em nome de lojas de revenda de carros. O advogado de uma das lojas, que não quis gravar a entrevista, afirma que os empresários também são vítimas dos estelionatários. A polícia não informou porque os carros ainda não tinham sido transferidos. Os alvos da operação estavam no interior do estado. No total, 13 veículos foram apreendidos. Não conseguimos contato com a defesa das pessoas que compraram os carros.
Foi presa hoje em Goiânia a enfermeira que não prestou socorro à própria mãe. A idosa quebrou o braço e só foi levada ao hospital após uma denúncia anônima. A mulher, de 86 anos, quebrou o braço depois de cair no condomínio onde mora. 4 dias depois do acidente, a família ainda não tinha buscado atendimento médico. A filha não deu a mínima assistência, a senhora com muitas dores, reclamando dessas dores insuportáveis. Após uma denúncia anônima, os policiais foram até o apartamento, que fica em um bairro nobre de Goiânia, e descobriram que entre aposentadoria e pensão, a idosa recebe cerca de R$20 mil por mês. Ela também tem plano de saúde e mora com a filha, que é enfermeira. Mesmo assim, a mulher só foi levada para o hospital depois da chegada da polícia. A filha, que não teve o nome divulgado, tem 57 anos e foi presa em flagrante por maus tratos e exploração financeira por ter vendido um carro da mãe. Juntos, os crimes podem dar até 9 anos de prisão. Segundo dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, o Brasil registrou mais de 65 mil denúncias de violência contra idosos só no primeiro semestre deste ano, número quase 47% maior que no mesmo período do ano passado. O levantamento, obtido via Lei de Acesso à Informação, mostra que Goiás teve mais de 1.400 denúncias de janeiro a junho de 2023, uma média de 8 casos por dia. A gente conta com o apoio de vizinhos que notam, que veem, ou de outros parentes que vão visitar e que notam, e que ligam para a polícia para ver se a polícia toma alguma providência. Pacientes que precisam de medicamentos psiquiátricos passaram a madrugada numa fila em Natal em busca de remédios que estavam em falta há 2 meses. Os medicamentos não eram enviados pelo Ministério da Saúde desde junho, por causa de um impasse na licitação, o que gerou o desabastecimento. Apesar dos remédios agora estarem disponíveis, o atraso causou um aumento no número de atendimentos. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte diz ter dobrado a quantidade de profissionais. A energia solar ocupa o 2º lugar em fornecimento de luz em todo o Brasil. Embora o custo da instalação seja alto, especialistas afirmam que, a longo prazo, o investimento vale a pena para grandes consumidores. A Luciane mora em Porto Alegre e há 6 meses investiu na instalação de placas de energia solar. O desejo de reduzir os gastos foi sentido logo no primeiro mês. A última conta que veio antes da placa, de a gente colocar a placa, deu R$500. E depois disso, a próxima conta já veio só a taxa que a gente paga, que era 50 ou 60 reais. Em todo o país, são mais de 2 milhões de sistemas como este, capazes de transformar os raios de sol em energia elétrica. Esta é a 2ª principal matriz energética do país, atrás apenas da energia fornecida pelas hidrelétricas. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados que mais usam a tecnologia. Os gastos na conta de luz podem ser reduzidos em até 95%. Mas o preço para ter a tecnologia em casa é alto e está distante da maioria das pessoas. Ainda assim, apesar da taxação implementada pelo governo federal, que começou a valer em fevereiro e tem cobrança de 15% sobre a taxa de distribuição pela concessionária de energia e do alto custo da instalação, cerca de R$18 mil para uma casa com família de até 4 pessoas, os especialistas acreditam que o investimento continua vantajoso. E continua sendo um investimento rentável aqui, de uma certa forma, mas ele representa muito mais que isso, também uma visão de longo prazo sobre consumo e geração de energia. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda pela 13ª vez seguida. Uma sequência de baixas nunca antes registrada na história da Bolsa Brasileira. O índice teve perda de 0,53%, acima dos 114 mil pontos. Já o dólar registrou queda de 0,09% e terminou o dia cotado a R$ 4,98. Ainda aqui no nosso telão, o Conselho Nacional de Previdência Social decidiu hoje baixar o teto dos juros cobrados no empréstimo consignado a aposentados e pensionistas do INSS. O limite
passou de 1,97% ao mês para 1,91%. A taxa do cartão de crédito consignado também caiu, de 2,89% ao mês para 2,83%. A justificativa do Ministério da Previdência é a queda na taxa de juros, a Selic, hoje em 13,25% ao ano. A comissão parlamentar que investiga os atos de vandalismo do 8 de janeiro ouviu hoje Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato. Delgatti disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que ele fraudasse uma urna eletrônica para provar uma possível fragilidade do sistema eleitoral. Bolsonaro ainda teria oferecido perdão presidencial para que o hacker assumisse a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O hacker afirmou aos parlamentares que se reuniu por quase 2 horas com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em outubro do ano passado. Segundo Delgatti, o marqueteiro da campanha de Bolsonaro, Duda Lima, sugeriu uma maneira de mostrar que as urnas eletrônicas não eram seguras. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar. A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, confirmou o encontro, mas disse que o objetivo era ampliar a segurança do processo eleitoral. Walter Delgatti disse que conversou com Bolsonaro por telefone e que o ex-presidente teria pedido para que o hacker assumisse a autoria de um suposto grampo feito por pessoas de fora do Brasil contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Bolsonaro teria prometido conceder perdão presidencial caso Delgatti fosse preso e que também poderia mandar prender o juiz responsável pela prisão. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Quando questionado por parlamentares de oposição, Delgatti preferiu ficar em silêncio. Ao responder perguntas dos governistas, o hacker responsabilizou Bolsonaro pelo suposto esquema. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, presidente Bolsonaro. Walter Delgatti foi convocado à CPI a pedido da ala governista. Ele foi detido no início do mês e disse que recebeu R$40 mil da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, para invadir sistemas de dados do Judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça. O hacker afirmou que chegou ao ex-presidente Bolsonaro por meio da parlamentar. Delgatti ficou conhecido em 2019, quando vazou conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Na época, a divulgação foi chamada de Vaza Jato. O vazamento teve papel importante na anulação das condenações do então ex-presidente Lula. Durante o depoimento, Delgatti foi questionado por Sérgio Moro e chamou o senador de criminoso. Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula
integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Após as falas de hoje, a Polícia Federal vai ouvir o hacker novamente amanhã, por ter encontrado contradições no depoimento à comissão. A defesa de Bolsonaro disse que vai entrar com uma queixa-crime por calúnia e difamação. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, pediu a inclusão de Delgatti no programa de proteção à testemunha. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ainda que as declarações do hacker Walter Delgatti Neto na comissão são falsas e totalmente desprovidas de qualquer tipo de prova. A Polícia Federal apreendeu 4 celulares do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, que é investigado na operação que apura suspeita de venda ilegal de joias nos Estados Unidos. Frederico Wassef foi localizado pelos agentes enquanto jantava ontem à noite num restaurante em São Paulo. A Polícia Federal apreendeu 2 celulares que estavam no bolso dele, além de outros 2 encontrados no carro do advogado. A ação aconteceu um dia depois do advogado ter admitido que foi aos Estados Unidos para recomprar um Rolex vendido para uma joalheria no estado da Pensilvânia. Antes disso, no domingo, ele afirmou em nota que nunca tinha visto o relógio. Mas a Polícia Federal encontrou um recibo de compra em nome de Wassef. O item de luxo foi um presente do governo da Arábia Saudita para o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma viagem oficial ao país em 2019. A busca de ontem à noite aconteceu porque o advogado de Bolsonaro não foi encontrado na sexta-feira, quando a Polícia Federal deu início à operação contra o suposto esquema de venda ilegal das joias. O Wassef disse que tinha um celular exclusivo para falar com o ex-presidente. Os investigadores agora querem saber se o aparelho está entre os telefones apreendidos. A PF também quer ouvir o advogado nos próximos dias para entender as contradições sobre a recompra do relógio. O relógio e outras joias dadas pelo governo saudita a Bolsonaro não poderiam ser vendidos, por pertencerem ao patrimônio do Estado brasileiro. O que a gente precisa separar e talvez ter muito cuidado nessas questões envolvendo este caso específico é não cair numa armadilha de achar que foi por falta de regulamentação ou por falta de esclarecimento sobre o que é patrimônio do Estado, o que é patrimônio, o que é presente específico, né, personalíssimo do presidente, que houve essa confusão. O ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu os questionamentos sobre a validade da operação contra o advogado. As investigações estão em andamento, elas têm, evidentemente, um encadeamento com atos pretéritos e atos futuros. Não é possível a mim antecipar o que vai ocorrer. Tudo foi feito por ordem judicial, nos termos da lei, a partir de indícios. Procurados pelo Jornal da Record, Frederico Wassef e o ex-presidente Jair Bolsonaro não se manifestaram sobre a operação contra o advogado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Polícia Federal e autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida se estende à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, e ao pai dele, o general Mauro Lorena Cid. O pedido da PF foi feito dentro das investigações sobre a venda de presentes recebidos de outros países por Bolsonaro quando era presidente da República. No noticiário internacional, um terremoto de magnitude 6,3 numa escala que vai até 10 atingiu a região central da Colômbia e a capital, Bogotá. O epicentro foi na cidade de El Calvário, a 100 quilômetros de Bogotá, onde os tremores também assustaram os moradores. Sirenes soaram e muitas pessoas deixaram os prédios e correram para as ruas. Algumas passaram mal. De acordo com as autoridades, uma pessoa morreu após se jogar do prédio durante o tremor. Na Índia, ao menos 72 pessoas morreram nessa semana por causa de deslizamentos de terra. Um vídeo divulgado hoje registrou quando várias casas foram arrastadas montanha abaixo na região indiana do Himalaia. Segundo autoridades, bombeiros chegaram a resgatar sobreviventes no meio da lama.
Os deslizamentos de terra aconteceram depois de dias seguidos de fortes chuvas naquela região. Aqui no Brasil, os estados de Santa Catarina e São Paulo estão com alertas de temporais entre sexta e sábado. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se esse aviso está relacionado ao ciclone que se forma amanhã. Oi, Lid, boa noite. Vem vindo o ciclone aí, né? Exatamente, tem estreita ligação com isso. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Por enquanto, tem bastante nebulosidade sobre o Uruguai. Nesta sexta-feira, o ciclone dá origem a uma frente fria. Essa frente fria atinge todo o sul, parte do centro-oeste e também do sudeste até sábado. Nas áreas destacadas, risco de temporais. No sul, as rajadas de vento podem passar de 80 km por hora e há risco de granizo e trovoadas. Chove também no litoral do Nordeste e no extremo norte do país. Nas áreas claras, aí sim, tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro faz até 33. Em Brasília e Natal, 29. E até 35 em Rio Branco. Atenção, Foz do Iguaçu, no Paraná, Campo Grande, capital sul-mato-grossense, Bauru, no interior de São Paulo. Risco de temporais com granizo e ventania. Máximas de 25, de 34 e de 33 graus. Na capital paulista, sexta-feira de céu claro e calor de 31. Lembrando que no fim de semana o tempo muda. O primeiro Tempo Delivery de hoje é para a Fabiana de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Vamos lá. Oi, Fabiana, boa noite. Olha, a sexta-feira terá um sol para cada um e máxima de 34 graus para você. No fim de semana, risco de temporais. No sábado, a temperatura não passa dos 25 e no domingo, 24. E o Isaías quer saber se vai chover em Godofredo Viana, Maranhão. Opa, vamos lá, Isaías. Olha, tem uma pequena possibilidade sim, tá? O fim de semana terá sol, à tarde as nuvens aumentam e pode até chover. Mas olha só, a chuva serve apenas para deixar o tempo mais abafado. Na sexta, máxima de 33. No sábado e no domingo, até 32. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Expectativa em Brasília para concluir a reforma ministerial depois do encontro entre o presidente Lula e Arthur Lira, presidente da Câmara. Na série especial, macarronada, picadinho, crepe, tudo com café. É a versatilidade desse grãozinho, tão importante para o brasileiro. A Polícia Federal prendeu hoje 8 pessoas na 14ª fase da Operação Lesa Pátria. A ação investiga suspeitos de participar, divulgar ou financiar os atos de vandalismo de 8 de janeiro em Brasília. Também foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Bahia e o Distrito Federal. O grupo teria divulgado informações do movimento intitulado Festa da Selma, um codinome para as invasões na Praça dos Três Poderes. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revela que 40% dos suspeitos presos por furto ou receptação na região da Cracolândia são soltos no dia seguinte à prisão. E mais da metade dos suspeitos presos por tráfico ficam poucos meses na prisão. O medo de quem vive no epicentro da Cracolândia, em São Paulo. O risco é iminente, só que é um problema de saúde pública. São moradores que perderam a liberdade de sair e voltar para casa quando querem. Não andar com o celular na mão, isso é básico. Você andar, às vezes, com um guarda-chuva na mão para tentar se proteger alguma coisa, também. Era uma das coisas que eu fui adaptando para tentar, de alguma forma, me proteger andando pela cidade. Esta mulher vive na região central da cidade há 5 anos e, desde então, tem medo de andar a pé pelo bairro. A nossa casa virou uma prisão. A gente tem medo de sair para comprar um pão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a polícia já prendeu mais de 1.300 pessoas na região da Cracolândia entre janeiro e julho desse ano, mas boa parte voltou para as ruas. Um levantamento da Secretaria
mostra que 40% dos suspeitos de furtos ou receptação foram soltos no dia seguinte e metade dos traficantes e assaltantes ganhou a liberdade em poucos meses. Desde o mês passado já começamos a informar o judiciário os casos em que aqueles que foram soltos voltaram para o local, estão descumprindo condições para que eles então possam ser presos novamente. E também, desde abril, já nós temos tornozeleiras disponíveis para que o Poder Judiciário, ainda que não entenda necessário prender essa pessoa, né, esse criminoso, que pelo menos determine o tornozelamento e proíba ele de frequentar essas cenas de uso. O coordenador de políticas de segurança de São Paulo admite: não há solução para a Cracolândia no curto prazo. Se a solução fosse simples, ela já teria sido resolvida há muito tempo. Hoje foi enterrado o corpo do porteiro João da Silva Souza, de 54 anos. Ele foi esfaqueado durante um assalto na região da Cracolândia na terça-feira à noite. João chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Segundo testemunhas, o assassino seria um usuário de drogas que vive no bairro. A noite de terça-feira também foi marcada por muita confusão durante uma operação policial. Nas imagens gravadas por moradores é possível ver que a polícia usou bombas de efeito moral e armas com balas de borracha para dispersar os dependentes químicos. A falta de perspectiva traz desespero para quem convive com a rotina de tráfico e uso de drogas na porta de casa. Nós estamos presos e não estamos sendo vistos. A gente está morrendo aqui na prisão sem ter cometido um crime. O Ministério Público de Minas Gerais pediu ao governo colombiano a extradição do brasileiro Aleph Teixeira de Souza, acusado de matar uma mulher em abril desse ano em Ipatinga, Minas Gerais. Ele teria conhecido a vítima num aplicativo de relacionamentos. Aleph Teixeira possui outras acusações de assassinato e está na lista de procurados da Interpol. A aeronáutica faz buscas por um helicóptero que desapareceu ontem no interior do Amapá quando seguia para a capital, Macapá. O piloto, um mecânico e um engenheiro da FUNAI estavam a bordo do veículo que é usado para fazer atendimentos médicos em aldeias da região. 3 cachorros vinagre foram flagrados numa reserva no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Ameaçado de extinção, o animal não era visto desde 2017. Os registros foram feitos por câmeras com sensores de movimento. O cachorro vinagre é o menor entre os cães brasileiros. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em um hospital de São Paulo. De acordo com um boletim médico, o apresentador de 73 anos está estável e recebendo cuidados intensivos. Ainda de acordo com o hospital, ele foi internado há 12 dias para tratar problemas de insuficiência cardíaca. Subiu para 111 o número de mortos nos incêndios do Havaí, nos Estados Unidos. Autoridades investigam se as chamas começaram na rede de energia elétrica. Líderes locais e o presidente Joe Biden têm sido criticados pelo desastre. A principal possibilidade investigada hoje é de que as chamas começaram quando uma árvore caiu sobre os cabos da rede elétrica. Uma ação foi aberta na justiça contra a empresa responsável pelo fornecimento de luz na ilha de Maui. A companhia é acusada de má gestão e incapacidade de tomar ações preventivas para evitar a tragédia. A empresa afirmou que o foco agora é apoiar os esforços de emergência e a restauração da região. O fogo começou há 9 dias e ainda não foi totalmente controlado. Mas as áreas urbanas estão livres das chamas. Equipes de resgate ainda buscam por mais de 1.000 desaparecidos. Cerca de 40% da área afetada foi vasculhada. Os moradores do Havaí criticaram a falta de ação do presidente americano Joe Biden em relação ao pior incêndio que já atingiu o estado. O democrata declarou estado de catástrofe natural para mobilizar recursos de emergência, mas ainda não foi até a região. A visita do presidente dos Estados Unidos está programada para segunda-feira. As críticas incluem a Agência de Gerenciamento de Emergências. Nenhuma sirene foi acionada, mesmo com a ilha tendo um dos maiores sistemas de alerta do mundo. Hoje, o chefe da agência afirmou que não se arrepende da decisão. Segundo Herman Andaya, as sirenes são usadas em caso de tsunami, e se tivessem tocado na noite do incêndio,
As pessoas poderiam ter ido para as partes altas das montanhas, que também estavam em chamas. Fogo também no Canadá, onde milhares de pessoas terão de deixar as próprias casas por conta da aproximação de incêndios florestais. O governo deu ordem para 20 mil moradores abandonarem a região de Yellowknife, no norte do país. O Canadá vive a pior temporada de incêndios da história. Mais de 1.000 focos estão ativos no país. Apesar da devastação, não há registro de vítimas. Já na Espanha, autoridades afirmaram que o incêndio da ilha de Tenerife está fora de controle. Cerca de 250 bombeiros trabalham na região de difícil acesso, no arquipélago das Ilhas Canárias. Quase 4.000 pessoas deixaram a região. Após o encontro do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Planalto pode anunciar novos nomes para compor a equipe de ministros nos próximos dias. A corrida contra o tempo é para garantir a aprovação do novo marco fiscal. O presidente Lula recebeu ministros no Palácio do Planalto e também teve encontro com Augusto Aras, procurador-geral da República. Com o mandato terminando no mês que vem, Aras tenta se articular para continuar no cargo. Mas o presidente ainda não sinalizou quem deve indicar para a PGR. A prioridade do governo, por enquanto, é tentar pôr fim à novela da reforma ministerial. Prova disso é que ontem à noite Lula se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na residência oficial. O encontro não foi divulgado nas agendas de nenhum dos dois. O presidente tem pressa, já que o Planalto tem exatamente 15 dias para aprovar o arcabouço fiscal a tempo de evitar um corte bilionário no orçamento do ano que vem. Para isso, depende da iniciativa de Lira em tocar a votação na Câmara. Arthur Lira, por sua vez, quer acomodar mais partidos do Centrão no primeiro escalão do governo. A expectativa é de que Lula anuncie novos ministros até esta sexta-feira, já que está com viagem marcada para a África do Sul no domingo, onde participa da cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os deputados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa, do Republicanos, são os favoritos para assumirem cargos na esplanada dos ministérios. Não, isso o presidente está tratando diretamente, ele na hora certa que ele achar que deve fazer, ele vai fazer, isso ele está resolvendo. É ele que está conduzindo e vai fazer isso na hora que ele achar que tem que fazer, na hora que for combinado com os partidos. No encontro com Lira, o presidente Lula também tentou amenizar o desconforto gerado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que criticou o poder que a Câmara dos Deputados tem acumulado nos últimos meses. Apesar do mal-estar, Haddad negou que haja arestas a serem aparadas e que o arcabouço pode ser votado na semana que vem. Está tudo resolvido. Isso aí já está contratado. O presidente Lira é um homem responsável, já falou várias vezes para vocês que vai pautar. Tem 2 textos, eles têm que discutir qual dos dois vai votar no plenário. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi ouvido hoje pela CPI do MST. Durante o depoimento, Fávaro disse que não apoia a invasão de terras, mas que a reivindicação por reforma agrária do movimento é legítima. Foi praticamente um duelo entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o relator da CPI do MST na Câmara, Ricardo Salles. Aqueles que querem transgredir, aqueles que querem desmatar legalmente, passar a boiada, botar fogo, queimar, tem que ser punido nos rigores da lei, ponto, acabou. Salles retrucou. Já é a segunda vez que eu escuto o senhor usando esse termo, passar a boiada, passar a boiada. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter dito isso. Primeiro porque eu sou muito amigo da pecuária, então acho que passar boiada é algo muito positivo. Segundo, que o senhor, quando era senador, cansou de ir no meu Ministério da Boiada, fazer defesa de produtores rurais do seu estado e pedir favores para o seu estado. Carlos Fávaro chegou a cancelar a participação na CPI, mas decidiu confirmar presença depois de ser chamado de traidor do agro por Ricardo Salles. Durante a sessão, o deputado pressionou Fávaro sobre a posição dele em relação ao movimento dos trabalhadores sem terra. O ministro disse que as reivindicações do MST são legítimas, mas criticou as invasões de terra
promovidas pelo grupo. O senhor entende que terras devolutas podem ser invadidas como forma de manifestação, de reivindicação? É uma pergunta direta. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade, até o direito de ter um sonho de um pedaço de terra é legítimo. E é legítimo também o direito da manifestação. Agora, também, quem exacerbar responde por se ele invadir, ele responde por isso. Agora, invasão de terra privada, invasão de prédio público, eu já declarei isso diversas vezes, ao contrário, mais do que contrário, a lei proíbe, pronto. A CPI do MST começou em 18 de maio e pode terminar em 14 de setembro. Ricardo Salles disse que já tem o relatório praticamente pronto e não vê a necessidade da CPI ser prorrogada. Veja a seguir, o Supremo forma maioria para tornar obrigatória a criação do juiz de garantias no país. Câmeras flagram a queda de um avião na Malásia. Entrada, prato principal, sobremesa. Como o café é usado na gastronomia. É na série especial. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos a favor da lei que institui o juiz de garantias no processo penal. Já são 6 votos pela obrigatoriedade da adoção da mudança. O único voto contra até o momento do ministro Fux defende a autonomia de cada tribunal para adotar ou não o sistema. O juiz de garantias faz parte do pacote anticrime aprovado pelo Congresso em 2019. A lei inclui um segundo magistrado no processo penal. Ele atuaria como revisor do juiz titular, que conduz o inquérito, somente na fase de inquérito policial, com a função de garantir os direitos dos investigados e poderá opinar sobre questões como a prisão preventiva, por exemplo. Ainda restam os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Muitas vítimas de violência doméstica encontram dificuldade para se afastar dos agressores por falta de condições financeiras para mudar de casa. E para ajudar essas mulheres, o Senado aprovou um projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio aluguel às vítimas. Brigas e discussões se tornaram rotina logo no início do casamento desta mulher que não quer mostrar o rosto. Ele começou a beber e sempre que bebia ficava bem violento. No início era xingamentos, ofensas, palavrões. Me deu o primeiro tapa e depois da agressão física. Até ela conseguir denunciar. Hoje, tenta retomar a vida. Continuei o acompanhamento com a psicóloga e fui conversando com ela e tudo para poder ir melhorando o bem-estar, para perder o medo de sair na rua. Há inúmeros casos de vítimas de violência doméstica que não conseguem terminar relacionamentos violentos por falta de dinheiro para se mudar e morar em um local seguro. Ontem, os senadores aprovaram um projeto de lei que será mais um apoio para elas. É um auxílio aluguel que vai funcionar como uma das medidas protetivas de urgência definidas pela Lei Maria da Penha. O projeto prevê que o auxílio será bancado por verbas destinadas pelo governo federal, estados e municípios à assistência social. A concessão do benefício vai ser definida por um juiz e o valor será determinado de acordo com a situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima. O período máximo de pagamento é de 6 meses. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Lula. Algumas prefeituras e organizações sociais já têm em funcionamento casas de acolhimento como essa, que servem de abrigo temporário para as vítimas, onde elas podem ficar até se restabelecerem. Esta psicóloga defende que a medida pode ser uma ferramenta importante para interromper o ciclo de violência. A dependência econômica é um dos fatores que permitem que um relacionamento abusivo dê continuidade. Quanto mais empoderado, maior a chance dessa mulher ser mais autônoma nas suas decisões. Um ex-policial brasileiro condenado a quase 300 anos de prisão foi encontrado nos Estados Unidos. Antônio José de Abreu Vidal Filho foi preso pela Polícia Internacional, a Interpol, no estado de New Hampshire. O ex-policial militar morava nos Estados Unidos há cerca de 4 anos. Ele foi condenado a 275 anos de prisão pela participação na chacina do Curió, que ocorreu em 2015 no Ceará.
Na ocasião, 11 pessoas foram mortas em retaliação pela morte de um policial na periferia de Fortaleza. Pessoas que não tinham relação com o caso estavam entre as vítimas. O Tribunal de Justiça do Ceará entrou com pedido para que Antônio José seja extraditado e cumpra a pena no Brasil. A queda de um avião em uma rodovia deixou 10 mortos nos arredores de Kuala Lumpur, na Malásia. 8 pessoas estavam a bordo do jato particular. As outras vítimas foram atingidas em veículos na estrada. O momento da queda foi registrado pela câmera de um veículo. 6 passageiros e 2 tripulantes estavam a bordo do avião de pequeno porte. A aeronave partiu da cidade de Langkawi e caiu momentos antes de chegar ao destino final, na região metropolitana de Kuala Lumpur. O jato recebeu autorização para pousar, mas perdeu contato com a torre de comando. As causas do acidente ainda não foram reveladas. Israel fechou um acordo histórico de defesa com a Alemanha, equivalente a 17 bilhões e 400 milhões de reais. É o maior valor já negociado pelo governo israelense na área da segurança. Israel vendeu à Alemanha um sofisticado sistema de defesa antimísseis. O programa foi projetado em conjunto com os Estados Unidos, que autorizaram a venda. Os equipamentos serão entregues a partir de 2025. O primeiro-ministro israelense disse que o acordo é uma reviravolta histórica. Benjamin Netanyahu afirmou que há 75 anos o povo judeu foi destruído pelos nazistas e hoje Israel oferece à Alemanha um sistema de defesa. Você toma café com ou sem açúcar? Pois essa pergunta, Celso, que já causou tanta polêmica entre os apreciadores, pode ficar até ultrapassada. Porque a novidade agora é café com sal. Celso, será que é bom? Você tem coragem? Com sal eu passo, com adoçante sim. No 4º episódio da série Café Forte, a xícara divide lugar com copos, taças e até panelas. São receitas quentes e geladas, doces e salgadas que têm o cafezinho como ingrediente especial. O aroma chega antes. Café quentinho, passado na hora. Bom demais, né? Mas e gelado? Pode ser muito bom também. Difícil é convencer quem está acostumado com aquela fumacinha saindo da xícara. Vai experimentar, vai que é bom. Não. Café é quente. Aqui no Brasil não é mesmo muito comum, mas o café gelado já é consumido há bastante tempo na Europa e na América do Norte. Só nos Estados Unidos, responde por 75% das vendas na maior rede de cafeterias do mundo. Quem sabe um dia eu troque, eu mude de ideia, mas esse dia não é hoje. Esse café gelado que o seu Antônio nem pensa em provar é o cold brew. O preparo é um pouco mais trabalhoso, fica pronto de um dia para o outro. Cold brew é o café feito a frio. Então ele não entra em contato com a água quente durante o processo de preparo e isso muda o perfil da bebida. Para quem não gosta tanto de acidez, ele é uma boa pedida. Você tem um resultado mais suave na boca, bem rico em sabor, bem encorpado. Rapaz, é bom. É bom demais. É bom. Mas tem outras receitas bem fáceis, como esta, que é só colocar no copo gelo, tônica e uma dose de café. Ou esta outra, que vai mel, café, limão espremido e gelo. Acredite, não tem nada de estranho nelas. São muito saborosas. As novidades atraem consumidores interessados em café e mais exigentes. Os mais jovens, principalmente. Tem algumas características próprias de um consumidor de hoje que não existia no consumidor de ontem. E, entre outras características, é a entrada do jovem dentro dessa bebida maravilhosa. As receitas com café acompanham a evolução das cafeterias. Quando a primeira delas foi criada, o Brasil ainda nem tinha sido descoberto. Foi em 1475, na Turquia. Nos países muçulmanos, elas substituíam as tavernas, já que era proibido tomar bebida alcoólica. O café
se torna uma bebida social da boemia por conta desse poder energético de manter as pessoas acordadas. Nessas cidades elas começam a criar coisas que, de alguma forma, é como a gente entende hoje que são os cafés, as cafeterias, enfim, né? Eram lugares sociais para se beber o café e ficar também a noite inteira acordado, declarando poemas, conversando. Eram lugares sociais da bebida do café. Hoje o café também pode ser encontrado nas cozinhas dos restaurantes e não necessariamente para ser bebido. O café, ele tem grande potencialidade, ele pode estar dentro da gastronomia, nossa, em infinitas possibilidades. Em quase todas as receitas você pode estar acrescentando café. Muitas possibilidades mesmo. Na entrada, na massa, na carne, no sanduíche e na sobremesa. No picadinho, a chefe Lili Aguiar finaliza um prato com 500 gramas de molho de tomate com um copo americano de café. Como gosto muito de café, eu falei, por que não acrescentar café nas minhas receitas? E aí comecei a fazer testes e cheguei aqui no resultado muito bom. No molho branco do macarrão, mais um copo de café no final. Agora eu sinto o gosto do café. Mais o gosto de café. Tá bom. Só não sei se eu durmo depois de comer essa macarronada, né? Na massa do crepe, o café coado substitui a água. Depois, a chefe recheia com chocolate. Covardia, né? Para finalizar o jantar, uma outra tendência de café. Você põe açúcar com a mão, assim? Açúcar não é açúcar. Hoje o seu adoçante não é nem com açúcar e nem com adoçante. É com sal, com flor de sal. Café com flor de sal. Será que quem está acostumado a tomar com açúcar encara? Você sabe o que tem de diferente aí? Tá mais saboroso, né? Eu não sei o que tem diferente aqui, eu não descobri. Sal. Sal? Se tivesse lá na cafeteria, no cardápio da cafeteria, café com sal. Jamais tomaria. Agora? Agora eu tomo. É a versatilidade dessa frutinha tão valorizada no mundo todo. Vamos provar, Celso? Vamos. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. Na sequência, você acompanha o capítulo especial de Jesus, a Via Dolorosa. E logo depois tem eliminação do Top Chef Brasil. Ótima noite para você. Boa noite.